Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada amigo. Neste vídeo a gente vai falar sobre a política do Vasco, grano em grano. Vamos falar aí também sobre possíveis reforços e atualizar tudo que está acontecendo. Hoje eu fui atrás das notícias para ficar mais sucinto para todos vocês, tá bom? Meus amigos, com relação à política do Vasco da Gama, segue a votação da Assembleia Geral Extraordinária. A votação começou às 9 da manhã e vai até às 22 horas. Às 23 horas teremos ciência aí do resultado. E amigos, os associados do Vasco da Gama alegaram rapidez e muita facilidade ao votar. Todos nós estamos confiantes que teremos eleições diretas e limpas em novembro, tá? Viva a este ato democrático no Vasco da Gama. Amigos, com relação grana entrando no Vasco da Gama, vocês lembram daquele imbróglio entre Vasco da Gama e Caixa Econômica Federal? A Caixa reteve aí cerca de 6 milhões de reais do Vasco da Gama referente à última parcela, aquele patrocínio lá atrás de 2017. O Vasco está muito próximo aí de conseguir a liberação desse dinheiro. O Vasco tentou, num primeiro momento, via Sindicato dos Atletas, não obteve sucesso, isto lá atrás, no mês de fevereiro. Hoje eu tomei conhecimento que o Vasco está próximo de conseguir toda a documentação exigida pela Caixa Econômica Federal, que foram 4 itens: o relatório final da prestação de contas do clube, o relatório de exposição da mídia, as CNDs, que são as certidões positivas com efeito de negativas, e a regularização no CAD. Então o Vasco nos próximos dias deve estar conseguindo aí as certidões positivas com efeito de negativas e regularizando a sua situação junto ao CAD, fazendo parcelamentos aí ao que deve com relação a instituições federais, tá? Uma boa notícia aí para todos nós. E meus amigos, mais grana entrando aí no Vasco da Gama, dessa vez com relação ao Alan, ex-atleta do Vasco da Gama, que agora em definitivo acertou sua transferência para o Everton da Inglaterra. O Alan, um atleta oriundo das divisões de base do Vasco da Gama. O Vasco, por ser o clube formador, tem direito a 2,5% do mecanismo de solidariedade. Foi um pedido aí do técnico Carlo Ancelotti. O Alan, que estava tendo poucas oportunidades com Gattuso lá no Napoli, acertou sua transferência por 25 milhões de euros. O Vasco recebe 4 milhões e meio de reais. Agora a gente vai falar aqui sobre 2 jogadores aí que foram especulados no Vasco da Gama, que é o Anderson Martins e o Léo Gamalho. Eu fui atrás dessas informações hoje.
Com relação ao Anderson Martins, o Anderson Martins recentemente ele tirou a ação que ingressava em face ao Vasco da Gama, 625 mil reais. Eu tomei conhecimento que não existe negociações hoje em aberto com o Anderson Martins, tá? Pessoas aí muito próximas aí ao Zé do Táxi me falaram isso aí. Não existe nada de concreto. E a zaga não é prioridade no momento para o Vasco da Gama. Foi a informação que eu tive hoje. Alexandre, por que ele tirou essa ação? É para repactuar a dívida que o Vasco deve a ele. Outro acordo será feito aí nos próximos dias. Com relação ao Léo Gamalho, jogador de 34 anos do CRB. Meus amigos, nada de concreto. O jogador até foi oferecido ao Vasco da Gama, mas o nome não agradou. O Vasco tem muitos jogadores apostas no seu elenco, que é Catatal, Thiago Reis e Ribamar. Então o Vasco não trará, pelo menos momentaneamente, o Léo Gamalho, jogador de 34 anos, cogitado lá do CRB. E para fechar aqui o vídeo, mais dois assuntos. O Vasco estuda a possibilidade de enxugar a sua folha. Alguns jogadores aí, como Thiago Reis e também o Wesley, poderão ser emprestados. Jogadores que não vêm sendo aproveitados pelo Ramon, e o Vasco precisa de espaço na folha salarial. Com relação ao Alex Teixeira, certo? Tomei conhecimento que existe sim um interesse do Vasco da Gama. Teria um acordo verbal, sim, entre Campelo e o Alex Teixeira, tá? Só que a situação do Alex Teixeira não é tão fácil como a gente estava imaginando. Primeiramente, a informação era que ele viria em outubro. Isso vai depender muito do campeonato chinês. Hoje, a equipe do Alex Teixeira está se classificando para as oitavas de finais aí do campeonato chinês, né? Está na terceira colocação no grupo A, certo? Chegando aí às oitavas de finais. Então, a equipe chinesa não abre aí mão de um de seus principais atletas. O Alex Teixeira, para vir para o Vasco da Gama só após o fechamento do campeonato chinês. Foi isso que eu tomei conhecimento hoje. Lembrando que o campeonato chinês está na oitava rodada, são 14 rodadas, certo? E 4 de cada grupo se classificam aí para as oitavas de finais. Se a equipe do Alex Teixeira não se classificar para as oitavas de finais, que é pouco provável, aí sim ele viria em outubro. Se não, teria que esperar o campeonato chinês acabar. O campeonato chinês acaba antes de dezembro, quando o contrato dele finda. Daí poderia ser feito um acordo para o Alex Teixeira vir para o Rio de Janeiro e jogar no Vasco da Gama. Então essas foram as informações do Vasco da Gama hoje. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos. Valeu.